O que eu quero falar para vocês através desse estudo realmente é complicado, realmente é difícil de ensinar. É difícil de ensinar porque não tem muitas pessoas falando disso, então complica até para mim, porque eu não tenho que ensinar só o que está aqui, mas eu tenho que aproveitar o que está aqui na Bíblia para desfazer, desconstruir o calvinismo e tentar ver se alguma pessoa acorda para ver que isso é tarefa dela também. As pessoas que estão dormindo dizem, eu prego Cristo, eu prego Jesus, eu não sou de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. As pessoas acham que essa frase aí é bonita. Elas acham que essa frase seria aprovada pelo apóstolo Paulo. Eu não sou de Cristo, eu não sou nada, eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo. Eu não sou de calvinista, nem de arminiano, eu sou de Cristo. Aí lá a pessoa acha que está sendo muito bonito isso. Quando Paulo repreendeu aquele grupo de pessoas, ele repreendeu os 4 grupos. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem de Pedro, outros dizem de Apolo e outros dizem eu sou de Cristo. Paulo repreendeu todos. Ele falou, Cristo está dividido por acaso? Ele não repreendeu só os 3 primeiros grupos, dizendo assim, os que dizem que são de Cristo, tá muito bem, porque eu também sou de Cristo. Agora os outros 3... Cristo está dividido? Ele não falou, ele repreendeu os 4. Porque os que dizem eu não sou de Paulo e nem de Apolo, e nem de Pedro, e dizem eu sou de Cristo, eles colocaram divisão. Ou seja, uns querem ser de Paulo, outros querem ser de Pedro, outros querem ser de Paulo, mas eu estou sendo de Cristo. Peraí, Paulo, Pedro e Apolo não eram de Cristo? Por que uns diziam eu sou de Pedro e outros de Paulo? Porque Pedro foi para o evangelho da circuncisão e Paulo foi para o evangelho da incircuncisão. E dentro da circuncisão também tinha gentios circuncidados fazendo parte da lei de Moisés, que é a lei de Deus, mas é a lei da primeira aliança. Você vê isso em Atos. Então as pessoas preferiam a mensagem da circuncisão e não compreendia que um gentio incircunciso que viesse para a fé não precisava se circuncidar, e eles achavam que isso ia ser transgressão à Torá. Aí essas pessoas falavam, eu sou de Pedro. Sem entendimento falavam isso. Outras falavam, eu sou de Paulo. Outras, eu sou de Apolo, porque o homem é fervoroso, cheio do Espírito Santo. E Paulo fala, Cristo não está dividido. Então, se você fala, eu sou de Cristo, você também está no mesmo grupo. Cristo, Paulo, Pedro, eles tinham a mesma mensagem. Tinha trabalhos diferentes? Tinha, por causa da circuncisão e da incircuncisão. Mas eles tinham a mesma mensagem. No final, todos iam convergir em Cristo, no seu corpo. Paulo fala, circuncisão, nada é. E a incircuncisão? A incircuncisão não é nada, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus, ou a fé. Ele fala isso 3 vezes. Ele fala uma vez em Gálatas, uma vez em Coríntios. Eu acho que ele fala 2 vezes em Gálatas e uma vez em Coríntios. Eu não me preparei, por isso que eu não vou ler aqui. Mas ele fala, a circuncisão e a incircuncisão nada é. E depois dessa frase ele acrescenta uma coisa diferente. Depois ele repete, circuncisão e circuncisão não é nada. E sim, aí ele repete uma coisa diferente e depois ele repete outra coisa diferente. Você tem que somar essas 3 coisas para entender o porquê que ele fala que a circuncisão e a incircuncisão nada é. Como que a circuncisão não é nada? O que tem na mente de Paulo para ele falar que a circuncisão não é nada? Sendo que a circuncisão está na lei de Deus, até para estrangeiros que queriam se achegar ao Senhor. Se não é nada, por que ele escreve Romanos todinho falando da circuncisão? Em Romanos 3, olha só, em Romanos 3 ele fala, qual é a vantagem da circuncisão? Lembra daquela pergunta estratégica, que eu não vou repetir aqui? Qual é a vantagem da circuncisão, então? Ele fala, muita. Se tem muita vantagem, por que em Coríntios, em Gálatas, ele fala, circuncisão não é nada? Tem vantagem ou não é nada? Em Gálatas ele fala, circuncisão não é nada. Mas em Gálatas 5, na mesma carta, ele fala, se eu prego ainda a circuncisão, por que eu sou perseguido? Paulo prega a circuncisão ou a incircuncisão? Então, irmãos, tem coisas que a gente deixa passar porque a gente está mais interessado nas coisas do mundo. No nosso trabalho, nos filmes. A gente não está interessado mesmo na Escritura. Porque se estivesse interessado, a gente ia falar, opa, peraí. Paulo está se contradizendo aqui? Não pode ser, tem um mistério aqui. E realmente tem. Imagine lá em Gálatas, né? Eu sei que tem muita coisa para falar, mas eu quero dar esse exemplo. Imagine você lá no tempo de Gálatas, num tempo em que tem templo, tem sacerdotes, tem a lei falando da circuncisão até para estrangeiros. Aí chega Paulo, prega a palavra daquela maneira linda, todo mundo aceita, recebe, vai para o Espírito, aí depois chega judeus,
sobrevém na igreja de Gálatas, até uns falam, eu sou ministro de Cristo também. Eu creio em Cristo, mas também creio em Moisés. Mas vamos ver se Paulo crê em Moisés? Está escrito aqui, ó, que tem que circuncidar. Ah, Paulo fala de Abraão? Também, ó, a descendência de Abraão tem que circuncidar. Vocês não são descendência? Em Abraão não serão benditas todas as famílias da terra? Então, mas tem que circuncidar. É pacto. Moisés não fala do estrangeiro? Você não é estrangeiro? Tem que circuncidar. Ou seja, a gente crê, está escrito. E Paulo crê? Se ele cresce, ele não falaria que não precisaria sim circuncidar, ou não precisaria se circuncidar. Então isso gerava uma confusão muito grande, um conflito muito grande. Mas o que Paulo falava estava escrito porque ele olhava para todo o contexto, não era só para a letra. Sempre tem um povo semelhante, não tem hoje? Que olha somente escolhe os textos que estão escritos para dar uma mensagem? Então, tem esse povo. É contra esse povo que eu estou falando, que eu estou ensinando tudo isso. É para vocês não darem ouvido à mensagem desse povo. Então é o seguinte, Paulo fala, circuncisão tem muito proveito, né? Eu prego a circuncisão. Lá em Gálatas 5 ele fala, todo aquele que se circuncidar, querendo ser justificado, caiu da graça. Só esse texto seria texto para mostrar que o homem perde a salvação, porque ninguém cai da graça se não tiver a graça de Deus. Aí vem aquela frase, sabe? Dá até ânsia, começa a dar ânsia só de pensar nela. A pessoa tinha a graça de Deus, mas nunca foi salva. Como assim? Deus chamou ela externamente, não chamou ela interiormente. Então ela ficou um tempo na graça de Deus, mas na verdade ela nunca conheceu o Senhor. Essa mensagem é muito ridícula, irmãos. Muito ridículo. O apóstolo Paulo, mestre dos gentios, mestre da lei, conhecedor de toda a escritura, escreveu mais de 70% do Novo Testamento, nunca pensou em ensinar a expressão interna, né? Ensinar sobre essa expressão chamado interno e chamado externo. Nunca pensou. Ele nunca pensou em escrever nas cartas dele as coisas que os calvinistas falam. Nunca passou pela cabeça dele, né? Hoje os calvinistas entendem muito mais que Paulo. Ridículo, caiu da graça. O que é graça? Nós não estamos na graça? Não sois salvos pela graça? O que é cair da graça? Por que eu vou ficar manipulando e adulterando a escritura na cara de pau? Caiu da graça e pronto. Entendeu? Só aí já varre o calvinismo. Mas não, né? Querem resistir. Tudo bem. Caiu da graça. Mas peraí, caiu da graça, Paulo? Por que eu, ao cumprir uma ordenança de Deus que está escrito, eu vou cair da graça? Eu creio em Jesus, ele é o Messias, morreu por mim, mas está escrito na lei que tem que se circuncidar e guardar a lei de Deus. Por que eu vou cair da graça ao praticar o mandamento dele? Irmãos, quando você, sendo incircunciso, se circuncidasse para obter justificação em Cristo, é o que Paulo fala em Gálatas 2, Cristo veio morrer em vão. Se você precisa se circuncidar para ser salvo, Cristo morreu em vão, aí anula a graça de Deus. Nada a ver com a guarda dos 10 mandamentos. Nunca você vai ver Paulo falando, irmãos, aquele que guardar os 10 mandamentos caiu da graça. E outra, ninguém consegue fazer isso, é muito pesado. Deus deu uma lei muito pesada para o homem. Eles se esqueceram que Deus tem um sumo sacerdote ao lado dele. Para quando a gente querer guardar os mandamentos por obediência e fé, e está na graça de Deus, porque foi pela graça que ele enviou o Espírito, é pelo Espírito que a gente guarda os mandamentos de Deus, porque ele está escrevendo no nosso coração, e para isso tem que lutar contra a carne. Luta contra a carne, porque na carne habita o pecado, que é a transgressão dos 10 mandamentos. Se através da carne, irmãos, está o pecado, e através do pecado entra a morte, Deus quer retirar a morte da gente. Mas para retirar a morte, ele tem que ir na carne, no corpo, por isso que ele enviou o Espírito aonde? No corpo do homem. Entendeu? Então, se você lutar contra a carne, deixando a carne impossibilitada de pecar, é claro que vai pecar, tem sumo sacerdote para isso, mas não é para viver assim. Mas se você lutar contra a carne, você vai estar sendo guiado pelo Espírito. E aí sim o pecado perde a força. O pecado perdendo a força, a morte vai sendo retirada e introduzindo a vida de Deus. Deus tem uma sequência de lei, da sua própria lei, de salvação para o homem. Isso se chama mistério da fé, está em Timóteo. A fé de Deus é um mistério. Não tem mistério nenhum se Deus salvou os homens antes da fundação do mundo, e ele salvou antes da fundação do mundo, porque ele é presciente, mas ele escolheu porque um porque quis, o outro porque não quis, não tem explicação para você sobre isso, apenas escolheu você, rejeitou sua mãe, seu pai, o seu filho.
E aí depois que você foi salvo já antes da fundação do mundo, aqui você vai viver garantido. Porque você foi eleito, não tem como perder a salvação, garantido. Isso não é mistério? Deu para pegar aí? Então pensa, se circuncidou, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ir para Páscoa, receber, fazer sacrifício com coisa de animais, receber expiação por homem, por um sumo sacerdote terrestre, quando já tinha um celeste no céu, com sangue de animais, todo ano, quando o sangue do Filho já tinha derramado uma vez por todas, já tinha sido derramado uma vez por todas, num tabernáculo terrestre, sendo que Deus estava na edificação do seu tabernáculo celeste, que é a igreja. E outra, a pessoa estaria em volta de um templo, porque as festas e tudo são feitas, realizadas no templo, onde tem um véu da separação. Você está separado de Cristo como se quando ele morreu o véu foi rasgado? E tem uma mensagem linda nisso daí, linda. Por que quando Jesus morreu o véu se rasgou? Quando o escritor de Hebreus viu isso e olhou para as Escrituras, ele escreveu que o véu é a carne de Cristo. Como que o véu é a carne de Cristo? Eu vou explicar tudo isso para vocês, mas é uma coisa linda. Então por que uma pessoa vai se circuncidar, querendo guardar a Torá, crendo em Cristo e vai falar que é justificada por isso? Aí anula a graça. Aí sim, nada que os calvinistas falam. Na dispensação do Novo Testamento, é lei no coração. E para isso tem que ter luta. Você tem que lutar. O Espírito vai te levar a lutar contra a carne. Para ver se você tem fé. Ele já sabe, mas ele quer mostrar para você. Isso é mistério e ministério da nova aliança. Torcido, muito torcido pelos calvinistas. Deu para entender até aqui? É grande, né? Então, com certeza, as pessoas queriam olhar, estavam olhando lá para o livro da lei, só do Sinai para frente. Do Sinai para trás não é lei? Então quando Paulo usa a palavra lei, irmão, você tem que ficar esperto. Porque Paulo está falando de obras da lei, às vezes não aparece a expressão obras da lei. Mas através do contexto do que ele fala sobre a lei, ele está falando de obras da lei. E tem partes que ele está falando da lei, que é a nova aliança, não é a antiga. Então como é que eu vou saber isso? Pelo contexto. Ora, pelo contexto. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Está em Gálatas isso. Em Romanos 2, Paulo fala, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Se você coloca um texto do lado do outro, é contradição pura. Mas se você volta a ele nos contextos, você vai ver que quando Paulo fala, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ele está falando da lei da nova aliança e até pensando na dispensação da antiga. E é isso que eu quero explicar para vocês, sobre obras da lei. Então, pela lei você é justificado, isso é graça, isso é fé. Quando Paulo fala em Gálatas que pela lei ninguém há de ser justificado diante de Deus, o contexto é a circuncisão. O contexto é gentios sendo chamados para a nova aliança, mas tendo que passar pela circuncisão. Ninguém vai ser justificado por isso, porque aí Cristo teria morrido em vão. Por isso que é muito importante você colocar as frases nos seus contextos e estudar eles. Porque a palavra lei é muito rica. Agora, por que eu falei isso? Volta no ponto lá. Eles queriam usar o livro da lei só do Sinai para frente. No livro da lei tem duas dispensações. Eu estou usando a palavra dispensação para falar de tempo só. Antes do Sinai é uma coisa, depois do Sinai é outra. Isso está no livro da lei. E eles estavam querendo olhar só para o Sinai para frente. E Paulo falou, peraí, seus insensatos, vocês querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem o que a lei diz? Está em Gálatas 4. Pode conferir, Gálatas 4 a partir do verso 21. E vamos continuar na parte número 3, porque aqui já esgotou o tempo.